coisas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Boa noite, irmãos, e a todos que nos assistem, tanto da nossa igreja quanto aos familiares e irmãos que sempre estão conosco aqui pelo YouTube. Quero compartilhar com vocês hoje a palavra e, antes de mais nada, quero fazer uma pergunta. Quem de vocês já teve a experiência de ser reprovado no final do ano? Não sei. Eu, pelo menos, passei por essa experiência, não foi tão simples, não foi tão fácil para mim ter ficado em uma matéria e ter que recuperar o ano todo no ano seguinte, né? Porque não tinha ainda aquele sistema, né, de dependência, né? Mas foi duro, é difícil. Eu imagino que para qualquer pessoa, os sentimentos que vêm é o sentimento de tristeza, de vergonha, e alguns podem até vir sentimento de revolta. Bem, o que eu quero compartilhar com vocês é um texto que fala sobre provação, que de certa forma é uma prova também. E quero então que vocês procurem nas Bíblias de vocês a carta de Tiago, capítulo 1, e o versículo de 1 até o versículo 4. Eu vou ler aqui. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. O texto com clareza fala sobre provação, mas tratando-se desse texto especificamente, a carta de Tiago, ela é considerada como o livro de Provérbios do Novo Testamento. Há um paralelo também dessa carta com o ensino do Senhor Jesus no chamado Sermão do Monte. E esta carta também, ela cita mais de 20 livros do Antigo Testamento.
Então, nós vemos que há uma certa importância, um certo valor precioso de nós conhecermos e estudarmos a carta de Tiago. Tiago também aqui, o Novo Testamento apresenta 3 Tiagos, o filho de Alfeu, um dos discípulos de Jesus, né? O filho de Zebedeu, que era o irmão de João, né? Os 2 filhos de Zebedeu, e Tiago, que é o irmão do Senhor Jesus Cristo, quem escreveu esta carta, apresentando-se como servo de Jesus Cristo. Bem, o que eu quero primeiramente compartilhar com vocês é a definição, tá, de o que é provação, entender o que é provação, segundo a palavra que nós lemos aqui. Veja só, provação, primeiramente, tá, ela tem um tempo. Versículo 2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quando se fala de passar pelas provações, está limitando o tempo. Então, provação, biblicamente falando, não é algo que vai durar pela vida toda, algo que se estende para a eternidade. Mas Deus tem um propósito, e a prova de Deus, a aprovação de Deus, ela tem um tempo na nossa vida, um momento. Algumas são imediatas, na fila de um banco, em um lugar mais simples. Outras, elas podem ser prolongadas em um leito de enfermidade, que pode ser uma prova de Deus também na nossa vida. Mas, sendo rápido ou prolongado, a aprovação ela tem um tempo limitado. Em segundo lugar, tá, nós vemos aqui a distinção de variedades de provações. Tá? Variedades. Ainda no versículo 2, passardes por várias provações. Esses irmãos aqui, como lemos lá no versículo 1, que foram da dispersão, eles não estavam em casa, tá? Estavam como refugiados, né? Eles foram expulsos ou fugiram da sua casa por conta de perseguições, por serem cristãos, e onde eles estavam não era o lugar deles. Talvez ali eles tivessem insegurança, talvez ali eles tivessem, por conta da insegurança, o medo, talvez eles tivessem tristezas, porque não só estavam longe da sua casa, como talvez estivessem até longe uns dos outros, os familiares, não se sabe, né? E aí vem o medo, a tristeza, vem também as necessidades, poderiam estar com fome, junto com a fome vem as enfermidades, mas o fato é que esses irmãos estavam passando por várias provações, tá? Nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil não, no mundo todo, né? Aí o Covid-19 que atinge o mundo inteiro, é um problema, mas nós podemos ver as distinções das dificuldades que as pessoas vivem. Umas perdem aula, outros perdem emprego, outros ficam doentes, outros ficam em casa retidos para que não fiquem doentes, alguns morreram, outros estão de luto pelos familiares que morreram. Então são várias as provações, vocês podem perceber aí, tá bom? Várias provas. E em terceiro lugar, nós vamos ver a distinção das origens das provações. O texto aqui, ele fala, no versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, ou seja, o foco da provação cristã é a nossa fé. Nós somos provados na nossa fé. Deus, ele nos prova para ver como está a nossa fé. Ele coloca situações na nossa frente para que nós exercitemos e provemos, sejamos provados na nossa fé. Há outras situações que nós temos que estar atentos e perceber que não são provações de Deus. Por exemplo, podem vir situações pela condição humana. O que é a condição humana? A condição humana é uma realidade que atinge todas as pessoas no mundo inteiro e nós herdamos em Adão e Eva. Deus fala assim, olha, Adão, do suor do teu rosto comerás. É uma certa aflição ter que trabalhar, ter que suar, depois ter que lavar a roupa que suou. E são aflições naturais da vida e eu não posso atribuir a isso uma provação de Deus. Por quê? Porque elas são aflições normais da vida, né? Da nossa humanidade. Agora, existem também outras origens, vamos colocar, além da condição humana, que é a condição de pecador. Sim, a condição de pecador pode trazer para nós sofrimentos e esse sofrimento não ser prova de Deus. Uma pessoa que vive uma vida de fumar, de beber,
de usar drogas, e isso como consequência do pecado que vem avultando na sua vida ao longo de anos e anos e anos e anos e décadas, de repente contrai ou aparece, surge um câncer, um edema ou outras doenças, isso não é uma provação de Deus, é uma consequência do pecado. Então o pecado traz consequências sobre a vida da humanidade e devemos ter o cuidado de não atribuir a essas consequências a categoria de provação, porque a provação é Deus provando a nossa fé, mas consequência de pecado é outra coisa completamente diferente. Cabe aqui, então, nós pensarmos, eu estou vivendo uma situação ruim na minha vida que se estende por muito tempo, um sofrimento estendido, seja emocional, seja de relacionamento, o que for. Cuidado, porque isso pode não ser de Deus na sua vida, mas um pecado que você está acarretando sobre si mesmo. E você não precisa carregar isso por toda a vida. Você pode consertar isso, Deus pode consertar isso para você. Bem, falamos aqui um pouco então sobre as distinções da provação, tempo, as variedades e a origem e o propósito da provação. Mas eu não quero me deter nisso, eu quero falar aqui para vocês, olhando para esse texto, sobre o que a provação da fé produz, o que isso pode produzir na nossa vida. E primeiramente, nós vamos ver no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, a alegria ela pode ser produzida pela aprovação ou durante a aprovação, ou nós podemos encarar essa aprovação com alegria. Essa é uma distinção que nós encontramos entre o crente e a pessoa descrente, aquele que não confia em Deus. As pessoas do mundo, de maneira geral, elas fogem das aflições. O crente, ele encara com alegria as dificuldades e as aflições. Algumas pessoas passam por aflições terríveis ou se precipitam, talvez até se suicidando, ou se precipitam caindo em uma depressão. Mas o crente, quando passa pela provação, a reação dele deve ser com alegria. Mas é difícil nós passarmos pela provação com alegria, porque podemos ser até taxados como masoquistas, né? Mas não é isso. Nós passamos pela prova com alegria. Por quê? Porque nós olhamos para a eternidade, olhamos para o futuro, olhamos para a frente, não para aquele momento. Talvez com a mesma comparação do aluno que entra na sala de aula para fazer uma prova e se ele se afligir por aquele momento, ele vai sofrer muito. Mas se ele está ali na expectativa da formação, da conclusão do ano, de chegar às férias, ele vai ter alguma alegria em fazer aquela prova, com certeza. Vamos tomar primeiramente aqui o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, olhando aqui em Hebreus, tá? Você só volta um pouco aí, Hebreus, porque Tiago, né, tá bem pertinho, o capítulo 13, Hebreus 12, 2, não é 13, é 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então havia uma alegria proposta no sofrimento de Jesus. Lá no profeta Isaías, capítulo 53, que fala sobre o sacrifício do cordeiro, lá diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ou seja, nós olhamos para o exemplo de Jesus, que ele passando por essa dura situação na sua vida, que foi o seu sacrifício por nós, ele fez com alegria. Havia uma alegria para ele, havia um contentamento, e ele é então o nosso modelo, o nosso exemplo. E aqui diz, irmãos, quando vocês passarem por provações, tenham isso como motivo de alegria. Motivo de alegria. Isso diferencia o cristão neste mundo que sofre, que se amarga por causa do sofrimento. Mas nós nos alegramos porque nós olhamos para a eternidade, para uma alegria proposta no futuro, e não nos alegramos hoje já no meio do sofrimento. Se nós nos detivermos a essa situação, nós vamos sofrer e vamos nos penalizar.
Mas se nós olharmos para o futuro, nós com certeza seremos bem-aventurados, seremos felizes, como diz o Senhor lá no Sermão do Monte. Portanto, passar pela provação e não se alegrar, mesmo no meio da provação, traz sobre nós a reação de murmuração, inquietação, insatisfação, ansiedade. Observe quais são as suas reações na hora que você é provado, quando você passa por essas dificuldades que Deus pode trazer para provar a sua fé. Você murmura, você peca, você desobedece a Deus, você reclama, ou você consegue parar e dizer, não, eu tenho uma eternidade garantida, então vou me alegrar mesmo no meio dessas provações, dessas dificuldades. Em segundo lugar, nós vamos ver o que produz aí a aprovação da nossa fé, além da alegria. Voltando aqui para Tiago, no versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Confirmado que é aprovação, que é de Deus, que não é consequência de pecado, que não é natural da minha vida, do meu trabalho normal, mas é Deus provando, confirmando que é aprovação de Deus, isso vai produzir a perseverança. E o que é a perseverança? A perseverança ela é identificada como uma coisa ativa na nossa vida, uma ação, não é uma reação ou não é somente um suportar. Tá? Perseverar não é você receber um monte de prova e ficar ali suportando. Perseverar tem a ver com o que você faz com a prova, com a sua reação na prova, com as suas atitudes na hora da provação. Deus tira o povo de Israel do Egito, passa pelo meio do mar, leva para o deserto. E quando eles estão no deserto, lá em Números capítulo 14, diz que Deus colocou o povo à prova. E eles começam então a murmurar. Essa foi a reação, eles não perseveraram. Deus começa uma obra na vida deles, salva de Faraó, salva do Egito, atravessa o Mar Vermelho. Deus começa uma grande obra na vida daquele povo. Quando eles começam a passar pela prova da sede, pela prova da fome, pela prova do deserto, eles começam a murmurar. E pior que isso, eles começam a sentir saudades e querer voltar para o Egito. Lembrando lá dos pepinos, das cebolas, que eles nem comiam na verdade, porque eram escravos. Mas talvez lembrava do cheiro dos donos que comiam. Mas, pensando nisso, nós vemos então aqui que eles não perseveraram na hora da prova. Eles não perseveraram. Por outro lado, nós vemos um bom exemplo, que é o exemplo de Abraão. Abraão também, Deus começou uma obra na vida dele semelhante ao povo de Israel. Deus tira ele de Ur dos Caldeus, conduz ele em uma caminhada, começa a abençoar esse homem, dá um filho, o filho da promessa, e Deus fala, bom, vou provar esse homem agora. E Deus diz, Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Deus coloca Abraão à prova nesse momento. E na hora que Deus coloca Abraão à prova, Abraão é aprovado por Deus. Ele se torna obediente, a sua atitude, ele foi perseverante. Nós também fomos chamados por Deus. Deus tem nos salvado, Deus tem nos tirado do mundo, Deus tem nos colocado numa caminhada. E aí, quando Deus coloca a prova sobre nós somos perseverantes? Porque ser perseverante é na hora da prova não falhar com Deus. Abraão tinha vários motivos para falhar. Por exemplo, ele tinha motivo material para falhar. Como assim? Isaac era o seu herdeiro, era aquele que ia dar seguimento nos grandes bens e riqueza que Abraão tinha. Era o único herdeiro. Havia uma preocupação sobre isso, ao ponto de que, em um determinado momento, antes que Isaac nascesse, Sara, sua esposa de Abraão, permitiu que Agar, uma escrava, tivesse um filho com Abraão, porque ela queria que Abraão tivesse um herdeiro. E agora Abraão tem um herdeiro, e aí o que é que Deus faz? Deus pede esse herdeiro para Abraão. Abraão tinha um motivo material, o seu herdeiro. Às vezes nós podemos dizer que temos um motivo material para não perseverar, seja
a fidelidade com os nossos bens com relação a Deus, seja o uso dos nossos bens que nós temos, da forma que nós usamos, para que nós usamos. Nós temos muitos motivos para dizer que não queremos ser perseverantes. Além do motivo material, ele tinha motivo emocional. Por quê? Porque era a sua família que estava envolvida. Imagina Sara sabendo que Abraão ia sacrificar o seu único filho. E quantas tristezas e brigas e problemas poderiam surgir a partir dessa situação. Bem, mas o fato é que, mesmo tendo motivos emocionais, motivos familiares, motivos materiais, Abraão, ele não fraquejou, ele perseverou. A sua atitude foi uma atitude de perseverança, tá? A falta de perseverança leva ao fracasso. A falta de perseverança leva ao retrocesso, a voltar atrás no caminho que Deus já nos conduziu tanto e tanto. A falta de perseverança leva ao desvio da fé. Por isso, Deus prova para que nós tenhamos perseverança. Então, a provação, ela produz a perseverança na nossa vida, tá? Em terceiro lugar, indo agora para o versículo 4. Diz assim no versículo 4, tá? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sermos perfeitos. Então, a provação, ela nos torna pessoas perfeitas, tá? E o que significa isso? A perfeição tem a ver com um alvo, uma busca de viver de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. A perfeição tem a ver com a vontade de olhar para Jesus, como Paulo dizia, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A perfeição tem a ideia de colocar Deus como alvo de perfeição na nossa vida. Sede santos, porque eu sou santo. Nosso alvo de santidade é porque Deus é santo. Sede perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. O nosso alvo de perfeição é a perfeição de Deus. E isso em que aspectos da nossa vida? No aspecto da graça, sendo gracioso, misericordioso, sendo perdoador, sendo justo, honesto, sendo fiel. Então, essas características de Deus é a perfeição do nosso caráter, perfeição de Deus na nossa vida. É isso que nós devemos realmente viver e assim que nós devemos realmente ser. Essa é a perfeição que Deus quer. O problema é que muitas vezes nós buscamos essa perfeição nos espelhando não em Deus, mas espelhando nas pessoas. Seguimos padrões de pessoas e por isso o nosso padrão é muito baixo. Quando o nosso padrão deve ser um padrão alto, o padrão realmente de Deus para as nossas vidas. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então a prova, ela pode nos conduzir à perfeição no Senhor. E a falta de perfeição, ela pode causar o que na nossa vida? A mediocridade. Quando eu sou provado e eu sou reprovado, eu não me torno perfeito, eu me torno um crente medíocre. Um crente da média, um crente frio, falho, um crente que, na verdade, frio não, morno, né? Morno, fraco na fé, um crente que ao invés de ajudar os outros, está constantemente necessitando de ajuda. E nós devemos, então, colocar o nosso alvo, o nosso foco em Cristo, olhar firmemente para Ele e a sua perfeição e buscar viver de acordo como Ele viveu, ter o caráter de Cristo na nossa vida. E a falta desse caráter nos torna crente medíocre. E a falta desse caráter é quando nós somos reprovados nas provações que vêm sobre nós. Em último lugar, em quarto lugar, nós vamos ver aqui a palavra íntegros, tá? Integridade. A integridade também ela é um resultado da provação de Deus na nossa vida. A integridade. O que é a integridade? É simples, é algo inteiro, é algo completo,
tá? A provação nos torna as pessoas completas, preenchidas naqueles vazios, naquelas lacunas que nós temos na nossa vida. Deus vai preenchendo através das provações na nossa vida. Eu não sei se você já viu alguma vez uma árvore grande que caiu após uma tempestade. Se você viu que, de maneira geral, ela está oca por dentro, ela quebrou, cedeu, caiu, porque estava oca por dentro, porque tinha algum tipo de verme comendo, porque tinha alguma doença naquela árvore. E nós olhávamos antes da tempestade, parecia que era uma árvore grande, frondosa, perfeita, frutífera, florida, verdejante. Mas na hora da tempestade foi evidenciado aquele vazio dentro dela. Então, quando vem uma prova, nós devemos mostrar integridade. E as provas de Deus, elas vêm justamente para revelar o nosso coração, para revelar o nosso ser interior e para que nós sejamos completados por Deus. Esse é o propósito, esse é o objetivo de Deus na provação, promovendo em nós a integridade, para que nós sejamos completos, para que nós sejamos plenos. Eu quero compartilhar com vocês, mesmo aqui em Tiago, o capítulo 1, o versículo 8, diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O ânimo dobre é a pessoa que tem um coração dividido, é a pessoa que tem buracos, lacunas, que na hora da prova não é aprovado, e aí fica aquele déficit, aquela deficiência no seu conhecimento, na sua habilidade, no seu QI. Por quê? Porque é uma pessoa que tem um ânimo dobro, dividido, é uma pessoa que não está íntegro, que a prova veio, tirou 6, tirou 7, passou, mas não sabe tudo, e é medíocre na sua vida. Por isso vem a prova, para que Deus possa preencher os vazios que nós temos na nossa vida, tá? O vazio que nós precisamos ser preenchidos. Mas isso só acontece se nós percebermos a prova de Deus e se nós formos aprovados, se nós não negarmos o Senhor, se nós nos humilharmos, nos submetermos ao Senhor, Ele então vai fazer uma obra de restauração na nossa vida. Então, ao ser provado, ao passar pela prova, ao viver esse sofrimento, essa dificuldade que você percebe que é Deus que está fazendo na sua vida, você deve tomar o devido cuidado para que essa provação seja vivida com alegria, que você possa ter perseverança nessa provação e que essa perseverança leve você a ser aperfeiçoado, tá? Viver o caráter de Deus, e não só o caráter de Deus, mas que essa provação produza a integridade na sua vida, que você seja íntegro, que os buracos na sua fé, que os buracos na sua vida, Deus possa cuidar, tratar através das provações que Ele coloca para você. Que Deus abençoe a sua vida e que a sua fé cresça através das provações. Que Deus abençoe cada um de nós com esta palavra. Amém. Irmãos, somos gratos a Deus pela forma como vocês têm nos acompanhado e que Deus abençoe cada um de nós. Avisando que quarta-feira, às 19h30, nós abrimos a sala lá pelo Zoom para o nosso culto da família. Disponibilizamos o link lá no grupo da igreja. Esperamos que os irmãos estejam conosco para participar desse tempo de comunhão, de oração. É um tempo muito precioso para as nossas vidas e queremos ver os irmãos cada vez mais chegando, assistindo e participando. Na próxima semana, segue nossas atividades e se tivermos alguma outra informação, nós iremos passar lá no grupo do WhatsApp da igreja, tá bom? É domingo de manhã normal, domingo à noite segue também as atividades. Nós vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a bênção dele para essa semana. Coloca a tua vida perante o Senhor, tá? Não sei que provações você tem passado,
mas saiba que Deus, Ele pode te dar alegria nessas provações, que você pode ter perseverança nessas provações, e saiba também que é alvo de Deus e deve ser também o seu alvo, a perfeição do caráter em Cristo Jesus e a vida íntegra, tão necessária, tá? Tão necessária. Então, cada criança, adolescente, jovem, homem, mulher, cada um de nós, dentro das nossas circunstâncias, vamos orar ao Senhor e colocar a nossa vida para Ele. Santo Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus maravilhoso que tem cuidado da nossa vida de uma forma impressionante. Peço, Pai querido, que o Senhor, por favor, nos abençoe, a nossa igreja, nossos irmãos e aqueles que estão mais longe nos assistindo também, Pai. Senhor, olha as nossas crianças, Senhor. Guarda as nossas crianças, Pai. Olha nossos adolescentes e jovens. Pai querido, que na juventude, no vigor da juventude, lembrem de Ti nesses dias da mocidade, Pai. Ó Senhor. E abençoa, Pai querido, nossas famílias. Peço agora pelos casais, Senhor, pelo esposo, a esposa, que o Senhor firme no nosso coração a aliança feita no altar do Senhor. O amor, o cuidado, o respeito, a fidelidade, ó Deus, a consideração. E assim, Pai querido, cada um dos nossos irmãos, dentro das suas circunstâncias, aqueles que têm necessidades, aqueles, ó Pai, que estão desempregados, que estão enfermos, cuida de cada um, Senhor. Fica conosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam reais, verdadeiros e presentes sobre nossas vidas, nesses dias, até a gloriosa vinda do Senhor. Em Teu nome mesmo é que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.